Meu nome é Graziele Ferreira Guedes de Almeida, sou do curso de Educação Física no Polo de Carinhanha. Olá, professor, fiquei com o tema de basquete em cadeira de rodas e vou tentar explicar um pouco. O basquete em cadeira de rodas é um entre os esportes coletivos praticados por atletas com limitações físicas motoras, mais precisamente nos membros inferiores. A modalidade surgiu em meados do século XX, como uma atividade de descontração entre os soldados feridos da Segunda Guerra Mundial. Desde 1960, o basquete esteve presente em quase todas as edições de Jogos Paralímpicos realizados no mundo. Além de ser uma excelente maneira de estimular a inclusão social, o basquete ou basquetebol é um dos esportes mais populares do mundo. Tem como principal objetivo lançar a bola em um cesto físico localizado nas extremidades da quadra onde ele é praticado. A modalidade é disputada entre duas equipes, contendo 5 jogadores cada. O esporte foi desenvolvido pelo professor de Educação Física James Naismith, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1891. A ideia surgiu como alternativa ao inverno rigoroso na região, já que a maioria das outras modalidades, como o futebol e o baseball, eram praticadas ao ar livre. Inicialmente, a bola usada nas competições era parecida com a de futebol, e o cesto era improvisado, como um saco de armazenar pêssegos. Somente depois de algum tempo os participantes teve a ideia de dar um furo no fundo do cesto, em 1892. A bola foi desenvolvida no modelo que é apresentada hoje, e as primeiras cestas foram praticadas em cilindros de madeira com bordas de metal. As regras do basquete em cadeira de rodas são muito parecidas com o basquete tradicional. As quadras têm medições olímpicas de 28 por 15 e a altura das tabelas são de 3,05 metros de distância do chão. Os jogadores do basquete em cadeira de rodas são avaliados de acordo com os padrões de classificação funcional da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas, IWIF. Eles são responsáveis por analisar as capacidades e limitações de cada jogador, atribuindo a eles um número de classificações conforme as necessidades de cada um. O número varia de 1 atletas que não conseguem controlar os troncos a 4,5 atletas que não sentem dificuldades em se mover as cadeiras sozinhos. Assim, quanto maior a dificuldade do atleta, menor a classe dele. Em uma partida, a soma desses números não pode ultrapassar 14. Ao contrário do basquete tradicional, um basquete em cadeira de rodas só é permitido ao jogador dar 2 toques ao cadeiro sem deixar a bola tocar o chão, ou então repassar a bola para o outro colega do time. Algumas regras de padronização. Entre eles são: a cadeira de rodas pode haver 3 ou 4 rodas, sendo 2 rodas grandes na parte traseira e 1 ou 2 na parte frontal. Os pneus traseiros devem ter diâmetro máximo de 66 centímetros e deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Quando as rodas dianteiras estiverem direcionadas para frente, a altura máxima do assento não pode ultrapassar 53 centímetros do chão e o apoio para os pés não pode ter mais de 11 centímetros do chão. Porém, os apoios devem ser apropriados para evitar danos às superfícies da quadra. O jogador que se sentir mais confortável pode usar uma almofada de material flexível no assento da cadeira. Porém, ele deve ter as mesmas direções do assento, não podendo ultrapassar mais de 10 centímetros de espessura. Já os jogadores de classe 3.5, 4 e 4.5, a espessura da almofada deve ser de no máximo 5 centímetros. Os jogadores têm liberdade para usar faixas e suportes que ajudem a fixá-los na cadeira ou permita prendê-las as pernas juntas.
Além disso, ele pode usar aparelhos ortopédicos e protéticos. No cartão de classificação dos jogadores, deve conter as informações sobre o uso de próteses, além de indicar todas as adaptações feitas na cadeira dos jogadores. Por fim, antes de iniciar a partida, os árbitros devem checar as cadeiras dos atletas, pois é proibido o uso de pneus pretos, aparelhos de direção e freio. As partidas duram 4 quartos de 10 minutos cada. O relógio é pausado quando a bola sai da quadra e nos pedidos de tempo. Cada equipe conta com 5 jogadores em quadra. As dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas usadas no basquete olímpico. Após 2 impulsões do atleta nas rodas de cadeira, ele deve arremessar, quicar ou passar a bola. O basquete adaptado gera inúmeros benefícios aos participantes, entre eles tais como a reconstrução das relações sociais e a melhora na qualidade de vida dos praticantes. Acredita-se que essa modalidade possa ser um importante instrumento de motivação, podendo alavancar a tomada da dignidade dos indivíduos acometidos por alguma enfermidade ou acidente, servindo como uma ferramenta de significação social. Obrigado.